Agora a França, né? O eterno rival da Inglaterra. Pois é, não tão eterno, né? Pelo menos até o século XIX, porque no século XX eles viram amiguinhos. Não, mas mais ou menos também. Cara, a França... Aparece um problema maior para a Inglaterra e para a França no século XX. Um problema que, inclusive, não está nesse vídeo. Mas, cara, a França também tem um processo de unificação meio tardio, assim, até porque ela estava em guerra com a Inglaterra, na Guerra dos 100 Anos. Exato. E os ingleses, eles tinham uma inovação que era do... Da mesma forma que os mongóis tinham o arco recurvado, os ingleses inventaram um arco que só era gigantesco. Exato, exato. E aí ele furava direto a armadura dos franceses. Pois é, eles quase viraram um trono só, né? Naquela história lá da Batalha de Agincourt e o Henrique V. Mas, enfim, não rolou. A França conseguiu se tornar independente, mas muito descentralizada. Tinham vários vassalos, apanages que chama. E aí, quando conseguiu juntar todo mundo, os franceses estavam meio atrasados para a festa. Vamos usar sempre essa metáfora da festa aí para falar do colonialismo. Mas a Espanha e Portugal já estavam ganhando muito dinheiro com as grandes navegações. E aí os franceses ficaram meio sem saber o que fazer, eles acessaram um pouco as Antilhas, que é um nome francês, que é o Caribe. É o Caribe, Exato. E aí eles também tentaram brincar um pouco aqui pelo Brasil, né? Tem aquelas famosas histórias da França Antártica aqui, e ia ser uma colônia calvinista de franceses, mas esses caras foram enxotados e acabaram parando lá em Louisiana, no Canadá e tal. Esses caras foram para lugares muito frios, né? Aí seria melhor se tivesse ficado no Rio de Janeiro. Mas, cara, enfim, em termos de imperialismo, a França não foi particularmente excepcional, entendeu? Nessa primeira etapa. Sim. Ela falhou muito porque ela teve muitas questões internas também, questões religiosas. A França é um país que ficou meio a meio e não decidiu ser de todo mundo. Ele decidiu ficar de um lado só, entendeu? A França foi um país que quase virou protestante também, só que os católicos na França só resolveram massacrar os protestantes, entendeu? Que são os huguenotes, que são os caras que vieram parar aqui, entendeu? Mas aí a França passou por muita turbulência nesses 1600 assim ainda, então ela foi pouco eficaz. Ela era um reino muito poderoso na Europa, mas como um império propriamente dito, não se destacava. Ela teve pouca... ela também viveu ameaçada nessa época, né? Porque a Espanha estava embaixo, estava na Holanda e estava na Alemanha também, era Sacro Imperador. Então a França estava num momento assim, meio de crise, sabe? E de Inglaterra do outro lado do canal, né? Que eu não preciso nem falar. Então, a França estava meio isolada, ela chegou até a ter, tipo, conversas diplomáticas com os otomanos, para ver se conseguia quebrar esse bloqueio. Mais tarde a falar com a Rússia também. Mas aí, enfim, quando chega aí, a Revolução Industrial, invenção do mercado de ações, empresas de capital aberto, blá blá blá, imperialismo. Quando chega a hora do imperialismo, a França está extremamente forte. Já. Porque a França tem também a melhor geografia da Europa. Desses países da Europa, ela tem a geografia par excellence da Europa. Um país muito maior do que a Inglaterra. Muito mais fértil. É muito mais fértil do que a Inglaterra. Muito mais populoso que a Inglaterra. Exato. E é muito mais fértil e populoso que a Espanha. Exato. E é mais fácil de se proteger do que a Alemanha. Exato. Enfim, é a melhor geografia da Europa. Principalmente da continental, né? Exato. Bom, com certeza. E aí a França começa a ter aquelas experiências imperialistas. Ela vai na Argélia, que tem toda aquela questão que vai gerar a obra do Albert Camus depois. Aí depois ela desce a África, toda aquela parada, Mali, Níger, Chad, esses lugares que eu não sei exatamente o que a França foi fazer, mas que era dela, sabe? Exato. A Argélia até fazia sentido, porque a Argélia tinha petróleo. Tem muita reserva lá de coisa. Tanto que a França segura o máximo que ela pode a Argélia, né? Exato. E ela continua também, tem umas possessões lá no Pacífico. Isso aí mais para querer imitar a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra tinha ilha no mundo inteiro, a França também tem umas coisas lá no Tahiti, por ali. Vem a Primeira Guerra Mundial, a França também toma um sacode, mas vence no final. E aí a França também pega parte do Oriente Médio, né? Pega a Síria e o Líbano, aí tem um mandato francês lá, é uma era de ouro no Levante e tal. Mas isso acaba também, né? E aí, cara, assim, a França, em tese, hoje em dia ela está dentro da esfera de um outro império. Sim. Só que ela também tem um micro-império dela. Exato, e ela faz uma dominação financeira no Sahel da África, entendeu? Exatamente. Então, os países ali perto do Mali, que ficam na costa ocidental da África, eles ainda são meio que faziam parte do Império Francês no século XIX, eles ainda são dominados em parte pela França hoje em dia. Exato. A França emite a moeda que esses caras usam e eles usam isso para ter influência nos governos e garantir que os recursos minerais que esses países têm que a França não tem vão ser usados por empresas francesas e etc. Enfim. Vão chegar a preços baratos, né? Tipo urânio e tal. O grande highlight assim, do Império Francês,
Cara, a França também tem a questão do Haiti, né? Sim. Eu esqueci de falar. Não, tem toda a história do Napoleão também. Né? Exato. Não, mas é isso que eu ia falar. Colonialmente, tem o Haiti também, que a França perde numa revolução. E tem o ápice, provavelmente, a vida do Napoleão, né, cara? Que Sim. A França tem a Revolução... Não sei se vale a pena aprofundar tanto em Revolução Francesa nesse vídeo, mas a França, enfim, desenvolve um pensamento liberal, assim, com vários pensadores e tal. Tem um renascimento, assim, de valores clássicos. Aí tem Rousseau, blá. E, cara, as coisas culminam... Tem um processo revolucionário na França que é guiado por uma classe, assim, burguesa, baixa nobreza, mais esclarecida, assim. As coisas degringolam, como toda revolução. A ala mais violenta acaba prevalecendo. Exato. O rei é assassinado em circunstâncias que as pessoas entendem muito pouco. Isso é chocante, né? Traumático para a Europa inteira. A França... Esse governo continua matando, mata muito. Aí tem guerras de coalizão, a Europa inteira tá chocada com o que aconteceu, tenta acabar com a França. Eventualmente emerge o Napoleão. Exato. Aí tem o governo, aí tem um governo conservador. No meio, quando a bagunça não parece que vai ter jeito mais, é sempre assim. Aí surge um cara que é tipo, um cara com um punho de ferro, assim, consegue estabilizar, que é o Napoleão, né?